De muito tempo, essa expressão pedras vivas me preocupava, me trazia alguma coisa de reflexão. Por que o apóstolo Pedro, e justamente o apóstolo Pedro e não o apóstolo Paulo ou qualquer outro, utilizou essa ideia de pedra viva? Projeto Pedras Vivas não é simplesmente uma preocupação com aquilo que está na primeira carta de Pedro, mas é uma preocupação com o cristão, com a figura daqueles que são chamados pelo Senhor Jesus Cristo para fazerem parte da sua igreja, do corpo de Cristo visível. O apóstolo Pedro, ele escreve na sua carta e nós cremos que a palavra de Deus tem muitos simbolismos muito significativos. E na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, o apóstolo Pedro trabalha um simbolismo que me chama muito a atenção, me faz pensar muito a respeito e quais as implicações que isso tem. Na primeira carta, capítulo 2, versículo 4 em diante, ele diz assim: à medida que se aproximam dele a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo edificados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Aqui me chama a atenção justamente essa simbologia da pedra, porque por que será que o apóstolo Pedro ele vai dizer que nós somos pedra viva? E nós somos pedra viva com um objetivo bem típico, bem especificado, que é para a construção de uma casa espiritual. A edificação, me parece, salvo o melhor juízo, que quando nós queremos fazer uma construção, uma das coisas que nós vamos precisar é conhecer o terreno, ver o que ele precisa, para depois começar a fazer a construção. Tem todo um projeto anterior. No caso bíblico, é um projeto de Deus para a vida das pessoas, para a vida da igreja. E esse terreno precisa de algumas coisas para que efetivamente esse edifício aconteça. É dentro dessa mesma visualização que me parece que o apóstolo Pedro está trabalhando essa ideia de pedras vivas. Pedra viva em si mesmo tem um paradoxo. Mas, por outro lado, o texto também vai dizer que o Senhor Jesus Cristo, ele é uma pedra viva também. Então, isso me faz um relacionamento com aquilo que Cristo efetivamente é. E o texto um pouquinho mais à frente, ele vai dizer que eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Se o texto está dizendo que Jesus Cristo é uma pedra preciosa e ele é uma pedra viva, e Pedro usa a mesma ideia, nós precisaríamos então tomar uma e pensar no que significa a outra.
Que Jesus Cristo é a pedra fundamental, isso a palavra de Deus diz em muitos lugares. Lá em Isaías, capítulo 28, 16, nós já temos essa mesma ideia, que é exatamente o que foi citado aqui por Pedro. Qual é o fundamento da argumentação de Pedro? O fundamento da argumentação de Pedro é que, de lá de trás, desde os profetas, obviamente anteriormente, mas a ideia de Pedro, desde o profeta Isaías, nós temos essa mesma preocupação anunciando alguma coisa no futuro. O Senhor Jesus Cristo mesmo disse que Ele era a expressão do templo novo que viria. E aí nós estamos falando de construção, nós estamos falando de edificação. Me parece que aqui no texto, ele não está pretendendo dizer especificamente a ideia de um templo, porque ele usa a expressão casa espiritual. A casa tem um sentido um pouco mais restrito do que a ideia de templo. A ideia de templo é muito mais ampla, é uma edificação muito maior. Mas quando Pedro fala aqui que nós somos pedras vivas e estamos construindo uma casa espiritual, me parece que nós precisaríamos pensar um pouco em termos de pedra viva. Por que pedra viva? Primeiro porque, se nós imaginarmos a ideia de uma pedra, é uma coisa bastante sólida, bastante, assim, justamente colocada. É uma coisa que resiste, é uma coisa que pode vir a tempestade, pode vir turbilhão, pode vir chuva, pode vir o que quiser. A pedra, ela tem capacidade de resistência. Ela tem uma capacidade de resistência também às pressões externas. Então, quando Pedro fala que Cristo é uma pedra viva, nós, se vamos buscar na história e no ministério do Senhor Jesus Cristo, nós vamos entender isto. Essa pedra que foi escolhida por Deus e talhada por Deus, num outro momento nós vamos trabalhar um pouquinho mais a esse respeito, mas essa pedra foi escolhida a dedo. Escolhida a dedo? Escolhida dentro da estrutura de ser do próprio Deus, porque Ele escolhe o seu próprio Filho para ser essa pedra, para ser esse fundamento. Pedra no sentido de que você pode colocar, você pode ter um fundamento firme. Hoje nós, na construção civil, nós usamos muito a expressão de sapatas, né? Mas na época eram pedras devidamente trabalhadas para servirem de posição nos ângulos, por isso que ele chama de pedra angular. É a pedra onde vai estar assentada toda a construção. Depende desta pedra a construção. É isso que me parece que Pedro está dizendo. Se nós somos pedra viva e nós estamos assentados nessa pedra angular, isto significa que nós temos condições de poder ser tomados e poder ser usados e poder estar disponibilizados para sermos pedra viva. Existe aí então um objetivo, existe um propósito, existe um alvo que Deus estabelece e usa o apóstolo Pedro para trabalhar essa ideia. E nessas implicações que ele coloca, nós vamos ver numa outra oportunidade, vão fazer com que o tipo de construção ela seja bem diferenciada
do que aquilo tudo que nós imaginamos como construção. Por quê? A construção, ela não é simplesmente com pedra, mas ela é com pedra viva. Pedra viva. Volto ao questionamento. Como é que uma pedra pode ser viva? Isto significa que, se Cristo é a pedra viva, existe todo um ministério, existe todo um conteúdo, existe toda uma mensagem, existe todo um aspecto que está sendo colocado à disposição do cristão para que ele, como seguidor agora de Cristo, ele vá viver baseado nesse modelo, assentado nesse modelo para a construção dessa casa espiritual. Então, não há, salvo o melhor juízo, e eu creio que aqui é que está o centro da ideia, não há como construir uma casa espiritual se não for por intermédio de pedras vivas. E esse é o grande objetivo e propósito do Senhor nesse momento. Estamos dispostos? Estamos disponíveis? Vamos lá trabalhar essa ideia de o que é o propósito de Deus para a nossa vida com sermos pedras vivas. Eu convido você a partilhar disto e ir descobrindo os desdobramentos desde a constituição da base na pedra angular até sermos nós expressão dessa pedra viva que Deus pretende na nossa vida. Caminhe conosco e vamos descobrir isso aí. Começar a falar sobre pedras vivas, o primeiro momento que a gente precisa levar em consideração é a informação que existe aqui a respeito de Jesus Cristo como pedra angular, como pedra de esquina. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 6, diz assim: pois assim é dito na Escritura, eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e que aquele que nela confia jamais será envergonhado. Aqui nós temos algumas coisas a serem levadas em consideração. A primeira delas é que ela é uma pedra angular. O que significa isso? Hoje, na construção civil, nós normalmente utilizamos sapatas. Sapatas são com ferros, com concreto, nos cantos da construção ou nos pontos fundamentais, principais, se faz essas sapatas para dar assentamento, para dar um fundamento firme. Pedra angular é aquela pedra que você precisa ter certeza de que ela vai suportar aquilo que vai ser construído em cima. É a pedra principal. No tempo, lá naquele tempo, essa pedra não podia ser qualquer pedra que fosse pega em qualquer lugar, arrastada para lá. Não, era uma pedra lavrada, uma pedra, ela era trabalhada, ela era dimensionada para a função que deveria exercer. Ora, todo esse trabalho também foi feito com Cristo. Cristo também passou por todo esse tempo de ministério dele, ele humanamente lavrado, trabalhado para o objetivo que Deus tinha para ele, enquanto propósito eterno. Ou seja, para ser fundamento, não pode ser qualquer pedra. Precisa ser uma pedra muito significativa. Essa pedra também, em segundo lugar, ela precisa ser escolhida. Ela foi escolhida a dedo.
Nós sabemos por aí que nós temos uma variedade muito grande de pedras. E nessa variedade muito grande de pedras que nós temos, nós sabemos que tem pedras que elas efetivamente têm estrutura, que se pode confiar nela, que se pode tê-la como pedra para essa finalidade de construção, como nós também conhecemos e sabemos que tem pedra que com o tempo ela vai se desfazendo, ela vai se, vamos dizer assim, vai se desmontando, né? Então, você não pode usá-la como pedra angular fundamental. Ora, quando ele está dizendo que ela foi escolhida, dentre as muitas possibilidades de pedra, aquela que foi escolhida, que é o próprio Filho de Deus, nós não podemos dizer outra coisa, né? Essa pedra é aquela de primeira qualidade, aquela que traz consigo a mesma essência de Deus, o Pai. E por isso nós podemos então, por ser angular e escolhida, nós podemos confiar. É diferente de muitas outras pedras que podem se apresentar na história e têm se apresentado na história. Pedras de grandes expressões religiosas, mas a pedra escolhida por Deus e preciosa para isto é somente Jesus Cristo. Mas por que preciosa? A ideia de preciosa traz a ideia de um valor. Um valor, nós dizemos, essa pedra é preciosa. Por que nós dizemos que essa pedra é uma joia, né? É uma pedra preciosa. Nós dizemos exatamente porque o valor que ela tem é muito grande. Algumas vezes a gente ouve por aí que uma pedra preciosa, ela foi vendida até por milhões de dólares, de euros. E elas se transformam em um objeto muito significativo para aquele que comprou aquela pedra. Ora, no caso de Jesus Cristo, nós temos uma situação muito interessante. Essa pedra é preciosa para Deus. Ela foi sim rejeitada pelos seus pares, os judeus. Não foi reconhecida a sua preciosidade. Não foi reconhecido que ela era uma pedra escolhida, que era alguém que veio da parte de Deus trazer uma mensagem, mas mostrar um objetivo de Deus para o seu povo. Neste sentido, nós podemos dizer que uma pedra preciosa custou muito. A Bíblia nos informa assim que Deus não determinou uma construção, mas o seu Filho Jesus Cristo a si mesmo se esvaziou. Ele disse: eu vou ser a salvação, eu vou ser aquele elo entre Deus o Pai e o meu povo, o povo de Deus. Isso já fazia parte do plano de Deus desde a eternidade. Por isso, a vinda do Senhor Jesus Cristo como pedra angular, preciosa, ela tem esse sentido de que custou muito a Deus o Pai também fazer com que o seu próprio Filho, porque a Bíblia diz que Ele nos deu o seu Filho, custou para Ele essa preciosidade. E essa preciosidade agora se manifestou na história. E Jesus Cristo mesmo diz que Ele veio para cumprir e obedecer aquilo que o Pai estava determinando. Ora, isso o próprio Cristo disse: Pai, o negócio é o seguinte, será que não tem um jeito de passar de mim esse cálice, esse sofrimento? Mas não olhe para esse aspecto.
eu vim para fazer a tua vontade. E essa vontade estava embutida dentro dessa ideia de preciosa. Chegou até ao ponto de o Senhor Jesus Cristo dizer: Pai, por que o Senhor me abandonou? Mas continua preciosa, continua significativa. E é significativa por quê? Porque a última coisa que poderia derrotar ainda o Senhor Jesus Cristo seria a morte, e morte definitiva. Não, o Senhor Jesus Cristo morreu, é verdade, mas ele ressuscitou dentre os mortos. E ressuscitando dentre os mortos, ele tem condição agora de ser pedra viva. Isso aqui eu costumo sempre dizer o seguinte: tivemos na história muitos líderes muito significativos. Líderes de uma forma geral, como também líderes religiosos. Só que precisamos estar atentos a um pequeno detalhe só. Todos esses líderes, nós podemos saber que eles estão mortos e enterrados. O Senhor Jesus Cristo foi o único que ressuscitou. O Senhor Jesus Cristo foi o único que a morte não o venceu, mas ele venceu a morte por uma ação específica do Pai. Ele foi ressurreto dentre os mortos e apresentou-se vivo. Por isso, agora ele pode ser considerado pedra viva. Por isso ele pode ser para nós hoje o fundamento e pedra angular. Por isso você pode confiar nele. Você pode edificar sobre essa pedra, que o edifício que for construído não será abalado na sua estrutura fundamental. A pedra angular resiste. E este é o convite que a palavra de Deus faz. Aquele, diz o texto, aquele que nessa pedra, Jesus Cristo, confia, jamais será envergonhado. E esse é o quarto aspecto importantíssimo aqui na apresentação do Cristo vivo. Quem nele confia não será envergonhado. Quem nele confia não está jogando o seu tempo fora. Quem nele confia não está soltando a sua vida à sorte. Não. Quem nele confia tem exatamente aquilo que é necessário para poder ter uma comunhão muito íntima e pessoal com Deus. Eu convido você a confiar nessa pedra angular, nessa pedra escolhida por Deus Pai e nessa pedra preciosa, e você jamais será envergonhado.